Olá, boa noite. Hoje é boa noite. Então vamos lá escrever caldeirão das emoções. Esse é o nosso tema da live de agora. Boa noite. Que bom ver vocês aqui. Muito boa noite. Obrigada aí pela presença de vocês. Boa noite, gente. E hoje vamos mexer o caldeirão das emoções. Vamos ver aí que caldo, né? Que vai sair desse caldeirão. Então, gente, muito boa noite. Quais são os tópicos da nossa live de hoje? Então, a gente vai fazer uma retrospectiva rapidamente a respeito das 4 emoções básicas que eu falei nas lives anteriores, que eu fiz terças-feiras ao meio-dia. Tá lá no meu Instagram, no meu Instagram tá aqui, tá lá no meu IGTV. Vocês podem assistir o mundo das emoções, as emoções dessas 4 que eu falei. Então, a gente vai fazer uma retrospectiva rapidamente. Depois eu vou explicar para você a importância, o propósito de cada uma delas, porque isso é super importante. E como é que essas emoções, que a gente entende que são as nossas reações diante da vida, elas vão se transformando em feridas emocionais. E o papel dessas feridas na nossa vida, né? Depois, por exemplo, né? Você tá ali trabalhando a sua vida toda, empenhado, né? Tá bem ali, tá ali trabalhando satisfeito, vivendo a tua vida. E de repente, como tem acontecido com uma diversidade de pessoas que a gente conhece, eu sou mandada embora daquilo que eu faço, que eu gosto de fazer. O impacto daquilo, aquela experiência, ela causa uma dor. Essa dor, ela gera uma emoção. Essa emoção, ela pode se transformar numa ferida emocional. E aí, o que eu faço com isso? Qual é a forma como eu vou buscar integrar, né, esses meus estados emocionais, as minhas emoções, para buscar equilíbrio e para poder agir? E aí eu percebo, por exemplo, que a pessoa está ali, passa 1 ano, passa 2, passa 3, e ela continua com aquele desejo de se autorrealizar no mundo, né, de exercer uma atividade ocupacional, mas ela não concretiza. E aquilo para ela é uma questão. E a pessoa vai e ela começa a agir de diversas maneiras. Muitas vezes, né, não olhando para aquela questão, como a gente vai conversar aqui, e não elaborando e não administrando essas emoções, acabam virando feridas. E essas feridas, elas vão tomando conta da gente. Então, como que a gente pode integrar esses aspectos na nossa vida? Eu acredito, né, e sei que muita gente também acredita, né? Pode parecer assim meio maluco o que eu vou falar, mas eu acredito que todo o mal do mundo, entre aspas, acho que todas as questões, todo o mal que vocês podem imaginar, dificuldades financeiras, relacionais, no trabalho, conosco mesmo, doenças, para minha visão, elas estão nessa imaturidade emocional, porque nós somos analfabetos emocionais, como eu falei nas minhas outras lives. Então, como que a gente faz? Como é que a gente vai acessar? O que a gente pode acessar para poder sair desse lugar, né? De ir, né, jogando o joguinho e passando de nível. E olha que eu não jogo o jogo, hein? Adoro falar nisso, mas eu não jogo o jogo. A gente precisa, né, entender que todas as respostas para todas as questões da nossa vida, todos esses mal-estares, todos esses desconfortos, né, todos esses altos e baixos, estão dentro da gente, numa coisa chamada psique, na nossa mente, na nossa alma, na nossa essência. Tá tudo ali dentro e muito mais, hein? Tem coisa mais ainda lá dentro. Só que, será que eu me dou conta do quanto eu estou comprometido com essa tarefa? Então, é uma pergunta para vocês refletirem. Enquanto vocês ficam aí refletindo, curte aí, bota aí os coraçõezinhos, né? Não deixa aí de ajudar o robozinho a me colocar aí para as outras pessoas verem. Aproveita e aperta o aviãozinho também para compartilhar com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar. Então,
Vamos começar então com o resumo. Falei de medo, alegria, raiva e tristeza. Emoções básicas. Vamos ficar só nessas 4 que já está de bom tamanho. Então, como a gente tem uma dificuldade de gerenciar as nossas emoções, isso é um fato, a gente não tem essa educação desde pequenininho, e as emoções, elas são reações que a gente tem diante das situações pelas quais a gente vive, e situações essas que podem ser um sonho, pode ser um pensamento que veio agora, pode ser uma coisa, uma experiência que me faz sentir algo. Então, tudo ali tem um estímulo externo, ou que vem de dentro, e aí, quando eu percebo aquilo, quando eu entro em contato com aquilo, aquilo me causa uma reação emocional. E aí pode surgir uma tristeza, pode surgir um medo, pode surgir uma raiva, pode surgir um estado de alegria, porque tudo vai depender da maneira como a gente interpreta as coisas. Isso é que é importante a gente ficar atento. Então, qual é, assim, eu já falei nas outras lives, que não existe emoção boa e ruim, não existe emoção positiva e negativa. O que existe, quando vocês ouvirem por aí esses termos, né, parem para refletir, será que existe emoção boa ou ruim? Será que existe emoção positiva e negativa? Eu não acredito. O que eu acredito é que a maneira como eu lido, como eu administro, como eu gerencio as emoções, é que provocam, né, o estado de positivo e negativo. Porque dói, né? Uma tristeza não é uma coisa que a gente, tô triste, não. Né? Um medo é algo que paralisa, uma raiva é algo que faz a gente, às vezes, ter atitudes que, né? A gente está vendo aí a violência no mundo. Né? Às vezes a gente se torna violento, fala de maneira agressiva com uma pessoa e depois se arrepende e etc, dá uma resposta, é reativo. Alegria é um estado delicioso de se viver, mas muitas vezes a gente usa a alegria para não entrar em contato com esses outros estados que são mais dolorosos e mais conflituosos para nós. Então, a maneira como a gente vai administrando faz a diferença na nossa vida. Então, basicamente, a tristeza, por exemplo, ela vai surgir, desencadear em situações que eu entendo que eu estou perdendo algo, que eu perco algo. Né? Então, eu perdi. E aí eu senti, fiquei amuadinha, não fiquei feliz. Então eu estava ali numa expectativa muito grande de uma resposta de alguma coisa. Eu estava contando algo para alguém e essa pessoa não me qualifica, a pessoa vai e me denigre, por exemplo, ou ela não me confirma. E aí eu perdi o quê? Perdi ali a minha alegria, perdi ali o desejo de ser reconhecido. Aí eu fico amuado, começo a chorar, fico triste. Por quê? Porque eu interpretei aquela reação daquela pessoa como algo que foi uma perda. E eu vou desencadear a tristeza. Como é que a gente trabalha a tristeza? Depois tem a live lá da tristeza, se vocês quiserem assistir, tem mais esmiuçado, né, esses assuntos que eu tô falando, dos processos de luto, das fases. Agora eu só tô dando uma retrospectiva bem rápida para a gente avançar. Então, eu preciso, se é uma perda, eu não tenho mais, então eu tenho que me adaptar a uma nova realidade. Então, a gente está vivendo aí vários lutos em função da pandemia. Então, a gente precisa aprender a fazer essa adaptação à nova realidade que está ali, que não existe mais, seja ela qual for, em que nível for. Algumas são mais impactantes que outras. Então, se eu entendo, né, que nesse momento eu estou triste e que eu preciso respeitar a minha tristeza e todos os processos referentes e pertinentes que mostram como administrar a tristeza, eu não vou deixar ela me dominar. E aí eu vou poder continuar buscando o meu equilíbrio. O medo, por exemplo, ele surge em situações que a gente se sente inseguro. Então, esse mesmo exemplo que eu dei, de eu estar ali falando alguma coisa com alguém e aquela pessoa não me confirma ou me critica e eu, por um momento, eu me interpretei como uma perda, agora eu posso me interpretar como uma coisa que me deixa insegura. Caramba, minha palavra não vale de nada, aquela pessoa não gosta de mim, estou me sentindo insegura. Vem o medo, eu vou ficar insegura. Então, as situações de insegurança que geram insegurança, vem o medo. Por isso que a ansiedade, que é um estado, né, de sensação, um estado de sentir, é uma resposta, né? É um sintoma, ele vem da ânsia da gente querer as coisas. Eu fico querendo, esperando, expectando, pensando lá na frente. E eu não tenho, muitas vezes, a correspondência daquilo que eu espero. E aí aquilo me frustra, vem pra raiva. Aquilo me deixa inseguro, eu fico com medo. Aquilo me deixa triste, eu sinto uma perda, me deixa triste. Então, o que a gente faz com o medo? A gente tem que pôr no colo. A gente tem que carregar o medo no colo e ir com ele mesmo. Porque a insegurança, ela só vai ela vai dirimindo, ela vai diminuindo a partir do momento que eu vou experimentando, porque eu desejo muito aquilo. Então, eu tenho que, de uma certa forma,
olhar para o medo e não ficar paralisada, simplesmente ali. Ele é importante porque a gente precisa realmente de situações que façam com que a gente pare para observar as coisas e nos preserve. Obrigada, querida. A gente nos preserve. Então, depois você assiste as outras lives lá que eu expliquei cada uma delas mais esmiuçado, com mais tempo, tá ali no meu IGTV, tá? Tô querendo, é só ir lá. E aí, eu preciso ir, né? Então eu tenho que acolher o meu medo, aceitar o meu medo, a minha insegurança. A tristeza, eu tenho que respeitar o meu estado de tristeza, de desânimo, para entender como que eu posso fazer para me readaptar a uma nova realidade que aquilo ali não existe mais. A raiva é da frustração. O que me contraria, o que me frustra, me gera raiva. Né? Eu fico raivosa, eu fico agressiva, aquele impulso de querer, né, acabar com aquilo que está na minha frente, porque aquilo está me gerando muita frustração. Então, eu posso estar contando algo para alguém, aquele primeiro exemplo, vamos voltar para o primeiro exemplo, por isso que eu falei que as emoções, elas são reações que a gente tem diante da vida, e através das interpretações que a gente está fazendo, da leitura, né, da informação que a gente coloca ali, a leitura que a gente faz, a interpretação que a gente faz. E aí isso vai suscitar emoções diversificadas. E a gente está falando das básicas, que nos embasam, elas são necessárias para a nossa sobrevivência. Só que para isso a gente precisa saber como lidar com elas. Né? Para isso eu preciso saber identificá-las, nomeá-las e saber essa administração que eu estou falando aqui rapidamente para vocês. Então elas são importantes. Percebe o propósito, a importância de cada uma delas? Por isso que não existe emoção ruim e boa, positiva e negativa. Elas são necessárias porque elas nos trazem aprendizado e nos trazem a forma de lidar com as coisas, porque existe mesmo tudo isso que eu estou falando. Então a frustração tá ali, eu fico frustrada, eu fico contrariada, mas já me gerando uma revolta, uma raiva, eu fico agitada, fico nervosa e fico reativa muitas vezes, projeto nos outros aquilo que eu não percebo em mim, porque eu não aceito. Então a raiva, ela é uma emoção que gera muita energia. Por isso que a gente muitas vezes precisa de parar. Quando eu percebo que eu estou frustrada e contrariada, eu tenho que dar um tempo para poder elaborar através do meu pensamento, do que eu sinto, formas assertivas de dar limite, quer para mim, quer para o outro. Por exemplo, faço dívida, fico irritada, nervosa, brigo com todo mundo, dou coisa em todo mundo, mas eu não paro para olhar que eu preciso me readaptar, fazer dar um limite para os meus gastos, porque eu estou gastando além do que eu ganho. Às vezes a gente nem percebe que faz isso e faz meio que no automático. Então, quando eu me dou conta, eu tenho que parar. Eu tenho que dar limite para mim, mas eu tenho que dar limite de uma maneira assertiva. Então não adianta eu me agredir, né? Me agredir agredindo as pessoas, ou me agredir dormindo demais, me agredindo comendo demais, me agredindo de todas as formas, né? Fazendo mais dívidas. Então eu tenho que parar, eu tenho que dar limite para mim. E aí o que é que está fazendo com que eu não dê limite para mim? Então essa energia que a raiva, que a frustração e a contrariedade nos traz, a gente tem que usar elas a nosso favor, ou a nosso favor, dando limite para nós, por exemplo, ou dando limite para as pessoas. Às vezes a gente é muito permissivo, a gente permite muitas coisas, a gente tem uma generosidade enorme com as pessoas, faz tudo para todo mundo e não dá limite não é generoso conosco, não consegue dar o limite. Então existe aí várias situações que a gente vive e a gente é reativo. Então a emoção é uma reação. Todos nós reagimos o tempo inteiro, os animais reagem. Só que a maneira como eu elaboro essas reações, a maneira como eu administro essas reações, eu preciso começar a ter mais autoridade, autonomia, responsabilidade sobre isso, para não ficar refém dessas emoções. A alegria é um estado delicioso. Né? A gente fica alegre, a gente estado de divertimento, de relaxamento, sabe? De êxtase, de regozijo, é uma delícia a alegria. Só que muitas vezes a gente fala com as pessoas sorrindo e rindo. Descobri que eu tô com um problema muito sério, mas eu tô rindo e eu não tô entrando em contato como que aquilo me afeta, como que dor é aquela que está suscitando, quer seja que eu tô triste, quer seja que eu tô com raiva, quer seja que eu tô com medo, ansiosa, insegura. E aí a gente vai vivendo nesse automatismo, a gente vai vivendo nessas reações e nessas reatividades, e essas feridas emocionais, elas vão se instalando dentro de nós. Então, eu acho que está na hora, né, da gente saber mexer esse caldeirão, né, integrar essas emoções para a gente poder ter mais qualidade de vida. A gente nunca vai deixar
nunca vai deixar, já vou ler, Cláudio, o que você escreveu. A gente nunca vai deixar de sentir nada disso, porque as emoções básicas, elas são básicas, estruturais. Nós precisamos delas para sobreviver. Você falou, todos nós reagimos às emoções. Grande questão quando se administra certas emoções e é julgado como uma pessoa fria, né? Não sei aí o contexto que você está falando, entendeu? Mas, muitas vezes, né, o outro que está inflamado, o outro que está ali na reatividade, o outro que está ali querendo algo, expectando uma reação tua, por exemplo, e não está sendo contemplado no desejo dele, ele pode entender isso como uma pessoa fria, talvez, não sei qual é o contexto que você está colocando. Mas aí, como eu lido com a reação do outro? Isso está na nossa mão. Então, tudo está dentro de nós, as respostas estão todas dentro de nós. A gente, quando está na barriga da nossa mãe, a gente já começa a receber imprints, ficam registrados conteúdos que a gente não tem ideia de quais são. Então, não é culpa das mães, as mães são normais. Elas vão sentir coisas porque faz parte da vida sentir coisas. Né, das mais variadas, como eu acabei de dar o exemplo aqui de 4 emoções básicas. Tem teóricos e neurocientistas que trabalham com 5, feito aquele filme Divertidamente, que tem o nojinho, né? E tem outros teóricos que trabalham com 8 emoções básicas. Já estudei sobre isso, é bem interessante. Mas vamos ficar no básico, que já tá difícil. Imagina botar mais lenha na fogueira. Então, esse caldinho aqui tem os 4 ingredientes aqui que a gente está misturando. Para dar um caldinho bem legal. A gente poder saborear esse caldo no final da live. Então, eu não lembro mais o que eu estava falando, mas tudo bem. Então, assim, como é que eu paro para saber como eu estou vivendo hoje? Será que eu sei responder se eu estou satisfeita na minha vida? Se eu me sinto satisfeita? Vocês aí que estão me ouvindo, vocês se sentem satisfeitos em relação à vida de vocês? Vocês vivem a vida de vocês de uma forma que vocês sabem dizer como é que eu estou vivendo a minha vida hoje? Será que eu me sinto feliz? Teve uma outra live que eu falei sobre isso, do conceito de felicidade, que é um estado de satisfação. A Mônica não. Então é o momento da gente parar para refletir. Então o meu estado de satisfação com todas as áreas da minha vida vai me dar o grau de felicidade. Então, quando tem aqueles exercícios da roda da vida, aí todo mundo conhece, bota na internet, você faz uma autoanálise de vários setores da tua vida, quais setores que e você vai dar uma nota de 0 a 10, por exemplo, que eu não estou me sentindo satisfeita. Isso vai dar o grau de felicidade que a gente tem. Então, por exemplo, eu posso me sentir uma pessoa feliz, porque eu vejo que em vários setores da minha vida estou sendo administrado, as coisas estão acontecendo, eu me sinto satisfeito. Não precisa ser 100%, mas tem um ou outro setor que eu não me sinto satisfeito. Então eu vou investir um tempo naquilo ali para poder, né, olhar para aquilo com carinho. Mas muitas vezes a gente responde que não está feliz e basta um setor da vida da gente não tá bom. E parece que aquilo contamina todos os outros setores. Isso é muito sério também. A gente precisa saber discriminar. Né? Então a gente pode ser feliz, a gente pode se sentir feliz tendo áreas da vida da gente que precisam de mais cuidado, de mais olhar, né? de perceber aquelas feridas emocionais que a gente vai alimentando, que a gente vai trazendo para dentro da gente, que a gente vai registrando e de uma certa forma a gente vai cuidando da ferida, a gente alimenta a ferida, né? A gente, ao invés de pegar o remédio, né? Que existe o remédio para curar essa ferida, para poder limpar essa ferida e para deixar ela bonitinha, não existindo mais, existe esse remédio. E a gente vai ver aqui que remédio é esse. Vamos aprender que remédio é esse. Só que para isso eu tenho que identificar essas feridas. E elas são desenvolvidas através dessas experiências que a gente tem na vida. Através dessas emoções, desses estados emocionais que vão se desencadeando e que eu tenho uma inabilidade absurda de lidar com eles. Nós somos analfabetos emocionais. Todo o mal do mundo está na imaturidade emocional. Nós somos muito imaturos emocionalmente. Então, mesmo que você vá, estude, saiba, você vive estados de imaturidade emocional. Então, é importante que a gente vá buscar, né, esses conhecimentos e a gente não tenha vergonha de perceber que a gente tem imaturidade emocional, de que a gente
é imaturo emocionalmente, porque não é algo que a gente consegue desenvolver da noite para o dia, mas não é mesmo. Por quê? A vida, ela traz uma generosidade para nós, ela é muito generosa, apesar da gente reclamar demais da vida, ela é muito generosa, né? E a gente tem muito tempo, mas muito tempo para resolver as coisas, apesar da gente também não acreditar que a gente tem tanto tempo assim. Então, para a gente ir para o nível do mundo dos sentimentos, a gente sai do mundo da reatividade, do mundo das emoções, para a gente ir para o mundo dos sentimentos, que é a emoção mais elaborada. Tem até uma live minha antiga que tá aí no Instagram, da época do início da pandemia, tá lá no meu canal do YouTube também. Eu falo sobre isso, bem legal. E aí, para que a gente faça isso, vá para o mundo dos sentimentos, a gente tem que ter um entendimento de algo muito especial, muito, como é que fala assim, muito próprio, muito normal, vamos dizer assim, muito fácil de fazer, mas ao mesmo tempo muito difícil. Não é nada, não precisa de intelecto nenhum para isso, tá? Precisa entender qual é o processo e se disponibilizar e se comprometer para fazer esse processo. Por quê? Porque a gente se depara com as feridas e aí a gente não quer olhar para as feridas. A gente se martiriza, a gente se culpa, ou a gente vai e projeta no outro e culpa o outro, ou culpa o entorno, e a gente não quer assumir essas responsabilidades, não quer se sentir tão comprometido assim. Então, o sentimento, ele está na porta da onde? Ele está na porta da psique, ele está na porta da mente, da nossa alma, da nossa essência, onde tem todas as respostas que a gente tem que fazer. Só que, como é que eu faço para elaborar, para ir para esse mundo do sentimento? Como é que eu faço para elaborar as emoções e transformá-las em sentimentos? Eu preciso de uma coisa chamada consciência. Consciência não é conhecimento. Conhecimento é uma coisa, consciência é outra. A gente ouve despertar da consciência, tomada de consciência, é isso mesmo. Só que o que significa tomar consciência? O que significa, né, despertar a consciência? Não é buscar conhecimento somente. Conhecimento ele é importante, como eu estou falando aqui desde o início, que a gente precisa conhecer quais são as reações emocionais, quais são as emoções básicas, como é que elas se instalam, né? Como é que eu identifico, como é que eu nomeio, como é que eu aprendo a elaborá-la, administrá-la, para poder não ficar refém da emoção e poder ir além. Então, quanto mais a consciência se impõe, menos padrões repetitivos eu atuo, menos comportamentos que a gente percebe que se repetem e que se repetem e que se repetem e eles não modificam. Por quê? Porque falta consciência. Falta consciência nesses... eu não aguento mais, eu sempre quis emagrecer e não consigo. Porque tem padrão de comportamento aí que me mantém assim, acima do peso. E eu não quero olhar para isso. E aí eu vou colocar responsabilidade em quem? Na glândula X, Y, Z, no DNA e por aí afora. Então, no corpo. A gente bota a culpa no corpo, por exemplo, como se a gente fosse só corpo. A gente não é só corpo, a gente tem uma dimensão de corpo, a gente tem uma dimensão emocional, a gente tem uma dimensão de conhecimento cognitiva, a gente tem uma dimensão de consciência e mais ainda. Então a gente precisa entender que quando eu estou no sofrimento e eu não saio do sofrimento, essa dor de uma tristeza, dor de uma raiva, dor de um medo, quando eu não saio e eu fico ali naquele sofrimento, é porque me falta instrumentos para poder elaborar. Então eu tenho que buscar esses instrumentos. E o que eu falei lá no início da live? Quem é que lembra o que eu falei aqui no início da live? Aonde estão todas as respostas? Quem sabe, escreve aí. Aonde estão todas as respostas, gente? Todas as respostas que a gente precisa. Dentro de nós, na nossa psique, na nossa mente, na nossa alma, na nossa essência. Quem estuda psicologia aqui, quem já é psicólogo aqui ou é terapeuta, sabe um pouquinho do que eu estou falando, né? E também não precisa ser psicólogo e terapeuta para saber disso, não. Dentro de nós mesmos estão todas as respostas. Só que a gente tem uma preguiça, mas uma preguiça de olhar para dentro que é uma coisa assim absurda, né? Absurda, né? Então, essa ferida emocional
que são esses impedimentos, essas dificuldades, essas atitudes que se repetem, aquilo que a gente não consegue fazer de diferente. Eu quero muito realizar isso, eu não sei por que eu não consigo realizar. Eu quero muito agir diferente, parar de reagir e eu não sei como. Aonde que está isso, né? Essas feridas emocionais, elas vão entupindo o canal de comunicação, né, dessa nossa alma, dessa nossa essência com o ego. Então, quando a gente nasce, que a gente está ali na barriga da nossa mãe, eu lembrei, eu estava falando isso para a gente está na barriga da nossa mãe, a gente já está construindo, boa noite, querida, a gente já está construindo ali imprints. Então, quando a gente nasce, a nossa estrutura de ego começa a se desenvolver. E a nossa estrutura de ego na infância, ela é puro ego. O ego, ele é um componente de contato com a realidade. É a minha estrutura de personalidade que entra em contato com a realidade que eu tenho. Só que quando a gente é criancinha, quem aí que tem criança, conhece criança, lida com criança, já teve filhos, a criança ela é muito egóica. A criança ela quer algo, o que ela faz? Ela grita, ela chora. E ela fica ali, eu não quero, me dá, mamãe, papai. E fica ali, né, titia, vovó, e fica ali pedindo. Porque ela quer satisfazer o ego. A desejo, a vontade dela. Ela necessita satisfazer aquele desejo. Só que, se a gente for ver na estrutura de ego, né, eu tô ali contando, né, pra alguém que eu gosto muito, que eu tomei a vacina. E aí aquela pessoa vira e fala assim, qual vacina você tomou? Aí aquela pessoa vira e fala vacina X. Aí, como assim? Você tomou a vacina X? Eu tô feliz que eu tomei a vacina, tô contando pra pessoa, mas a pessoa não tá feliz porque eu tomei a vacina X. Ela queria que eu tomasse a vacina X, Y, Z, sei lá. E aí o que aconteceu? A pessoa tá ali agindo da maneira dela. Eu não estou dizendo que a pessoa tá certa e tá errada. O que eu tô dizendo é que eu começo a ficar muito triste, começo a chorar sem parar. Fico completamente triste. E aí a gente pode ficar com raiva, a gente pode sentir medo, ficar inseguro, a gente pode... Bendita necessidade e desejo, é isso aí, Cláudio. Então, saber a diferença de uma para outra é muito, muito sutil. Então, eu tô ali e eu que interpretei aquela fala daquela pessoa que ajuda da maneira dela, da maneira que ela sabe, da maneira que ela pode. Eu não tô dizendo que ela tá certa e errada. Tô dizendo que ela agiu, eu não tenho controle sobre a ação do outro. E aí, como eu lido com aquilo que eu sentia? Eu não tô falando que a gente tem que... não tem que sentir nada. Me senti triste, então acolho a minha tristeza e vou procurar entender. Vou procurar entender por qual motivo que aquela fala daquela pessoa, que é importante para mim, me gerou uma tristeza. O conteúdo é meu, o mal-estar é meu, a ferida é minha. A gente tem que buscar aprender. E a gente pode ensinar isso às nossas crianças. Pode sim. Então a nossa estrutura de ego ela vai se desenvolvendo ao longo da nossa primeira infância, entra no processo de adolescência, que tem uma particularidade muito grande. E mais uma vez, fazendo propaganda de mim, vão lá no meu Instagram, ver as minhas lives de adolescente, no meu canal do YouTube, que eu conto para vocês a particularidade dessa fase maravilhosa. E aí ele está ali com uma estrutura de ego sendo desenvolvida, a contato com a realidade sendo ainda, né, elaborado. Aí a gente vira adulto, com todas as funções cognitivas funcionando, com todo um conhecimento e começa a ter essas reações na vida e não quer crescer emocionalmente. A gente busca conhecimento, se torna pós-doutorado nisso, pós-doutorado naquilo, mas emocionalmente eu tenho ali uma imaturidade ainda que me domina, porque eu não olho para as minhas feridas emocionais, porque eu preciso aprender a conversar com a minha alma. O meu ego, ele precisa fazer essa conexão. E a maneira que eu faço a conexão com a minha alma é através do autoconhecimento. Eu tenho que buscar profissionais, né, recursos para entender as minhas feridas, dar nome para elas. Conheça seu melhor amigo, o ego, e seja feliz. O nosso melhor amigo é o self, é a estrutura de self. O ego é o intermediário entre a realidade e o self. É através do ego que a gente pode se conectar com o nosso self, com a nossa essência, com a nossa alma. Não existe outra maneira. Só que se eu fico preso nas feridas, porque elas tomam conta da gente. As feridas, gente, elas são como aquele espírito que baixa na gente. Quem acredita nisso? Abaixou o espírito, né? É assim que funciona.
As feridas emocionais, elas têm um poder e uma força muito grande e a gente fica cego diante delas, porque a gente precisa trabalhar o nosso ego, tá? Então, esse canal de comunicação entre o ego e o self, que fica entupido porque as feridas entopem esse canal, vai interferir na nossa autoimagem, vai interferir na forma como a gente toma decisões, como a gente escolhe, como a gente percebe o nosso corpo, como a gente pensa, na nossa concentração, na nossa intuição, nos nossos sentimentos, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, com as coisas, com as situações. Essas feridas, elas vão interferindo em tudo, elas tomam conta da gente, né? Então, se eu começo a entender o meu ego, que é uma estrutura que não aceita não, que não aceita frustração, é só você olhar para uma criança. E aí a gente vai dando o que para essa criança? A gente vai dando limite para essa criança, a gente vai dando... mostrando para ela como que ela está se sentindo e trazendo para ela entendimento do sentir, porque é assim que funciona. Só que se eu não sei fazer isso comigo, como é que eu vou colaborar com a orientação para essa criança que está ali no mundo dela, precisando fazer esse aprendizado, né? Então, a nossa alma, que é o centro do nosso self, né? Lá dentro, o self, que é uma estrutura mais elaborada, né, da nossa estrutura de personalidade, ela é autorreguladora. Por isso que as respostas estão dentro de nós. Quando a gente mergulha para dentro da gente, a gente vai entendendo, né, a informação que a alma quer nos dar, e aí a gente vai se autorregulando. Como é que é feito isso? Então a gente tem aqui a nossa vida. Nossa vida está aqui, a gente está aqui vivendo a nossa vida. O nosso pontinho aqui dentro do círculo, tem um pontinho dentro do círculo, significa a nossa alma, a nossa essência, que estão todas as informações e respostas que a gente precisa. O que a nossa alma faz? Ela lança no universo pessoas, situações que a gente precisa. Para quê? Para que a gente evolua, para que a gente permita que, ao bater no ego, nessa superfície que está aqui, o ego pode não querer olhar para aquilo, não quero olhar para aquela doença, não quero olhar para aquela dificuldade, não quero olhar para aquela minha insegurança, não quero olhar para aquela minha tristeza, não quero olhar para minha raiva. Eu devolvo para o mundo. Então eu fico, muitas vezes, sendo dominado por essas emoções, porque eu não deixo entrar. Quando o ego permite entrar, eu vou ter ali recursos dentro de mim. Tanto recursos positivos quanto negativos, que eu tenho as minhas sombras, eu tenho as minhas dificuldades e tenho aquilo que eu tenho de potencial e talento. Então, o equilíbrio, essa autorregulação, nós é quem fazemos, não está fora da gente. Só que a gente precisa entender que tudo isso que a gente passa, tudo que acontece na nossa vida, é uma grande oportunidade de crescimento. Só que a gente não aceita muitas situações, a gente não entende muitas situações, a gente fica na emoção, reativo. Na emoção, reativo, e não vai além, porque a gente vai criando essas feridas e essas feridas vão impedindo essa comunicação, porque dá trabalho comunicação. Essa comunicação, ela exige da gente um tempo para nos observarmos. Por isso que é tão falado do mindfulness, da meditação, que é a mesma coisa, do parar para se ouvir. O que você está sentindo agora, neste momento? Você sabe? Você consegue definir? Você consegue expressar o que você está sentindo nesse momento? Para isso eu preciso parar para observar o meu corpo, as minhas batidas do coração, a minha respiração. Minha irmã está ali falando que está triste, porque ela está vivendo um momento difícil na vida dela, que está ali fazendo uma readaptação. Então, assim, quando eu olho para algo que eu vejo perda, eu vou ficar triste. E eu preciso dessa tristeza, eu preciso de um tempo para entrar em contato. Minha amiga acabou de perder o pai dela, com certeza a família inteira também está lá, muito no pesar, como muita gente tem perdido muita gente. Então a gente vê pessoas que perdem o trabalho, né, que são demitidos. Então, o que esta situação, que eu entendo que é uma perda, que eu faço essa leitura, eu não tenho mais aquilo, e eu preciso parar. Essa tristeza, ela é muito bem-vinda. Ela precisa, porque ela é que vai me fazer parar, porque a tristeza... Olha lá na live que eu falei sobre tristeza. Eu falo direitinho, esmiuço mais. Eu preciso parar.
para entrar em contato com aquela realidade que eu não vou ter mais e preciso me readaptar a uma nova realidade. Então, quando a gente olha, o ego permite a gente olhar para essa emoção, para esse estado de sentir, a gente já tem meio caminho andado. Meio caminho andado. Então, uma pessoa que vive obedecendo o ego dela é uma pessoa que é como se fosse um instrumento sem um músico. O que eu faço com o violão se eu não sei tocar? Né? Sem a música, quer dizer, sem a música. Não tem música ali. Então, instrumento sem música não tem sentido. Você tem que dedilhar o violão, você vai fazendo um barulhinho ali e depois você aprende a ter as notas certinhas e por aí vai. Então, assim, o contato com essas emoções, o conhecimento dessas emoções é que vão favorecer o contato com a alma, com a sua essência. Por isso que eu falo tanto de emoções básicas, por isso que eu falo tanto do entendimento, de conhecer, de identificar, de dar um nome, de gerenciar. Porque é difícil abraçar uma emoção, mas acredito que ignorar é pior. Sim, ignorar é muito pior. O ignorar a emoção é que provoca as feridas emocionais. Né? As feridas emocionais, elas são provocadas, desenvolvidas por essa inabilidade de gerenciar as nossas emoções. E isso é tão básico, gente. Se a gente ensinasse desde pequenininho na escola, mas a gente está muito mais preocupado em ensinar português, matemática, ciência, geografia. Não que isso não seja importante. É importante tanto quanto os meus estados emocionais. Para eu poder me autorresponsabilizar, marcar um compromisso comigo mesmo, sabe? Para poder perceber isso. Então, quanto mais contato comigo eu tenho, mais equilíbrio, mais assertividade, mais compaixão com as pessoas, né? Mais humanidade eu vou desenvolvendo. É a pandemia aí provocando em todo mundo uma necessidade de desenvolver um comportamento humano, de desenvolver a humanidade que está dentro de nós. E o que a gente está vendo aí? Né? A gente está vendo aí uma dificuldade de entrar em contato com as emoções, com esses estados emocionais que suscitam de uma pandemia, de uma doença que provoca várias coisas, até porque a gente não tem ideia de muita coisa que acontece, do porquê da doença em si, por exemplo, e aí vai causando esses estados emocionais. Então, quanto menos contato eu tenho, mais a serviço do externo eu fico. O que vai acontecer? Eu fico com dificuldade de perceber o que faz mal para mim, eu fico com dificuldade de perceber a minha atitude se pode fazer mal ao outro, o impacto das minhas emoções nas pessoas e nas situações, eu fico com dificuldade de perceber o que eu quero, né? O que eu sinto. Né? A gente vai se adaptando a qualquer coisa, de qualquer coisa serve, né? Esses conteúdos que a gente, como eu já falei, que a gente internaliza, essas feridas emocionais, elas são bem autoritárias, né? É aquela coisa de uma marionete. Eu tenho ali a ferida emocional é a minha marionete, ela que vai comandando a minha atitude. Eu perco o controle, perco a administração, a gerência da minha atitude. E aí muitas vezes a gente reclama que não consegue fazer diferente, a gente reclama daquela dificuldade, daquele problema, que a gente fica ali, né, girando em círculos. Né? Então ela acaba tomando conta da nossa identidade e a gente acaba perdendo a identidade, quem sou eu? A gente acaba perdendo, a gente não consegue nem definir muitas vezes quem sou eu. No meu trabalho, como psicóloga, como orientadora profissional, consteladora familiar, eu vejo muito a dificuldade das pessoas definirem quem é você. Quem é você? Descreva você. Nossa, que coisa difícil. E não estou falando só de criança, adolescente, não. Estou falando de adulto. Então, a gente vai perdendo a liberdade de ser quem a gente é. Um dos desafios maiores, na minha opinião, na minha visão, da vida, é a gente ser quem a gente é. Então, a gente vai fazendo aquilo que a ferida está determinando para nós. A gente se torna escravos das nossas dificuldades. E a gente só lamenta, reclama e agride. Quando a gente está numa relação e essa relação ela está ali vivendo dificuldades, como toda relação ela vive, até porque as relações, as pessoas são espelhos para nós e é através da relação que a gente tem uma grande oportunidade de se ver. O que a gente faz? A gente tem a sombra de um que engancha na sombra de outro e a gente vai se machucando.
Aí eu não olho para mim, o outro não olha para ele, não dá para olhar para nós. Então são as feridas minhas, as feridas do outro que se acabam se enganchando, aí vira uma ferida só e fica sempre no machucado, porque quando eu estou machucado, quando a minha ferida está aberta, não é aquela coisa que a gente fala, nossa, basta a gente estar com machucado que todo mundo esbarra e dói. É a mesma coisa. Isso é um padrão. Eu tenho uma ferida e eu tenho certeza que todo mundo vai ver, vai cutucar e vai doer. Então eu tenho que pegar o remedinho para colocar ali. E o remedinho das feridas emocionais é o autoconhecimento, é o entendimento, é a busca desse diálogo com a nossa essência, de buscar entender a verdadeira razão, a justa razão, o motivo pelo qual que justificam eu estar vivendo aquela situação. E existe uma série de recursos e estratégias para isso, né? Quando a gente integra, né, as emoções, a gente consegue fazer essa integração emocional, existe ali uma energia curativa e criativa gigante que vem surgindo dentro de nós. A linguagem, né, a linguagem da nossa alma é uma linguagem muito imagética. Então, por exemplo, sonhos, como sonhos eles são verdadeiros. Como sonhos eles representam, né, aquilo que eu muitas vezes não estou conseguindo nomear, identificar, como é que fala assim, me conectar com algum conteúdo, vem o sonho. E aí a gente busca, se a gente não sabe fazer essa leitura, porque a gente não se conhece, não sabe fazer essa leitura, vamos buscar um profissional que nos ampare e que nos ajude. Para quê? Para a gente despertar a nossa consciência. A gente precisa aprender a despertar a consciência, sabe? Acender a luz, né? Então o ego, que é esse intermediário da realidade com a nossa alma, o nosso self, é necessário que a gente olhe para as feridas, porque as feridas elas vão impedindo essa conexão, elas vão entupindo essa comunicação. E eu insisto em reclamar do fulano, insisto em reclamar do ciclano, insisto em colocar a responsabilidade ali, aqui. Então, qual é o remédio? O remédio é eu ir em direção ao que eu sinto. Como eu falei há pouco tempo atrás, como que você está se sentindo? Nos meus atendimentos, né, como psicóloga clínica, que eu também faço outros trabalhos, como orientadora profissional e consteladora familiar, mas nos meus atendimentos como psicóloga clínica, o cliente chega e fala, oi, tudo bem? Tudo bem, e aí, como é que você tá? Tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, que bom. Então, me diz uma coisa, e aquela história que você me contou semana passada, que é uma história cabeluda, tá tudo bem? Não, lógico que não. Então, como tá tudo bem? Então, a gente responde no automático. Eu tô na minha terapia, no meu momento terapêutico, com a minha psicóloga, para olhar para isso, para as minhas feridas. Aí a minha psicóloga pergunta, e aí, tudo bem? Não tá bem, senão eu não estaria aqui. Não adianta responder, tá tudo bem. Qual é o compromisso que eu tenho comigo? De perceber o que eu sinto, se eu respondo no automático. Aí a gente vem com as perguntinhas, né? Memória, vem cá, lembra da semana passada que você me contou isso? Como é que você pode estar bem? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que sair no mundo falando para todo mundo que a gente está mal, contando, né, para todo mundo o que está acontecendo com a gente. Eu não estou contando isso, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a gente tem que buscar, né, profissionais, locais, pessoas sérias, para a gente realmente buscar entender o que eu sinto, me conectar com o que eu sinto, para eu parar de ficar na reatividade emocional o tempo todo. O tempo todo a gente fica na reatividade emocional, porque a gente não olha para as nossas dores, a gente não cuida das nossas feridas emocionais. E isso é muito sério, a gente aprendeu isso. Só que na hora que a gente está buscando, eu quero despertar a minha consciência, saiba que você vai ter que saber o que você sente. E isso dá trabalho. Isso não é algo que a gente dorme e acorda, estala o dedo e acontece, toma um remedinho ali, toma outro remedinho aqui, faz um processo terapêutico ali, uma sessão disso, uma sessão daquilo. Não é só isso. As sessões disso e as sessões daquilo são favorecedoras para
trazer conteúdo para ser trabalhado. Elas não são milagrosas. Constelação familiar não faz milagre, terapia não faz milagre, né? Teta Healing, não sei o que lá, nada disso faz milagre. Reiki ajuda, colabora. É maravilhoso para suscitar conteúdo, para aprender a elaborar aquilo que eu estou sentindo, para trazer uma integração, um equilíbrio. A gente não é só um corpo físico, a gente tem várias dimensões e a gente tem que olhar para todas elas. Muitas vezes, quantas doenças, eu acredito que todas elas têm essa questão emocional por trás. A gente é virado do avesso e a pessoa, mas essa dor não tem sentido, não sabe de onde ela vem. Aí vamos procurar nas teorias, nos cientistas, nos profissionais que estudam a correspondência das doenças com os estados emocionais, para a gente poder olhar na nossa história, no nosso registro, o que isso tem a ver, para eu olhar para as minhas feridas, e aí eu poder fazer essa conexão, meu ego, poder ouvir o meu self, a minha essência, e aí eu botar em prática algo de diferente, para eu poder ter mais equilíbrio emocional na vida. E aí, gente, quando eu vou em direção ao meu sentir e eu sinto, quando eu percebo, igual falaram aqui, tô triste, eu falei, o que vocês estão sentindo agora? Como é que você está sentindo agora? Falou que tá triste, tristeza. Então, quando eu vou em direção ao sentir, e muitas vezes vem a tristeza como um sentir, o que eu quero fazer? Eliminar. Eu quero apagar, eu quero reprimir, eu quero deixar para lá, né? Eu quero guardar, eu quero esconder, eu não quero ver. Eu não quero entrar em contato, porque dói. Só que não existe outra maneira. Porque se eu não entro em contato, aquela dor ela vai tomando forma. Ela vai ganhando vida. Ela vai crescendo, me domina e eu fico refém daquela ferida. Por isso que a ferida vira marionete. Aquele espírito que me toma conta de mim. Pra quem acredita nisso? Sabe? Fulano tá ali. Como é que é? Fala, esqueci. Tá dominado, não sei o quê. Pois é. Por quê? Porque ele não tem contato, ele não tem domínio dele, não tem autorresponsabilidade, ele não tem autopercepção. Ele não percebe o que ele está sentindo. E ele se deixa agir na reação. E nós fazemos, todo mundo faz isso, não tem ninguém que não faça isso. O que faz as pessoas se tornarem diferentes, um pouco mais equilibradas emocionalmente, é entrar em contato com aquilo que ela está sentindo e buscar formas diferenciadas de gerenciar essas emoções para poder ir conversando com os sentimentos. Né? E a gente faz isso, por que a gente faz isso? Porque a gente morre de medo das emoções, como colocou aqui, né? A gente aprende desde pequenininho que a gente tem que fazer o quê? Engolir o choro, mulher não pode sentir raiva, essas coisas malucas aí, né? Só que essas emoções a gente não pode esquecer que elas têm prazo de validade. E muitas vezes a gente é vencido, o prazo de validade dela está vencida muitas vezes. Não faz mais sentido aquilo, aí você olha e fala, de Senhor. Muitas vezes a gente não abre mão dela, porque ela me define. Né? Ela me define. E quando essas emoções, essas feridas começam a me definir, doença comportamental e física. Doenças comportamentais, sou uma pessoa agressiva, reativa, sou ríspida, autoritária, né? Violento, medos desproporcionais, são doenças comportamentais. Passiva ao extremo. Medos, né, doenças físicas, todas elas que a gente conhece, não preciso falar de nada. Então, existe uma desarmonia, né? A doença é uma desarmonia, é um desequilíbrio, é uma desconexão com a vida, comigo mesmo. Então, como o ego, ele é o intermediário que faz essa conversa, se comunica com a alma, com a nossa essência, com o self. A gente precisa olhar para as feridas emocionais, a gente precisa identificar, né, dar nome, saber elaborar, saber trabalhar, gerenciar. Não significa não sentir, significa conhecer e buscar essas informações todas que eu falei aqui. Uma vez eu tenho que identificar, eu tenho que nomear, eu tenho que saber elaborar o que eu posso fazer de diferente. E eu vou gerenciando, administrando. Tá na minha mão, mas não é reprimir, não é não ver, porque isso só faz aumentar, né? Uma coisa muito importante, assim, que eu tava falando, acho que tá aqui,
Onde é que tá o que eu queria falar? Não me lembro. Né? Muita gente acha que dizer, se a pessoa te pergunta como faz para sair disso, dá para explicar? Sim, óbvio que dá. Para ela sair disso do quê? Do estado emocional que ela tá, da ferida, do mal-estar, ela precisa entrar em contato com o que ela sente. Só o outro que precisa, ele precisa entender. Primeiro eu vou lá partir para as emoções básicas, como eu falei no início da live, e tem lá nas minhas outras lives que eu expliquei cada uma das emoções. Eu preciso dar um nome. Então, por exemplo, tá? Tô aqui irritadíssima, tô, né, cansada, tô irritada, dando coice em todo mundo. Aí eu viro para a pessoa e falo assim: peraí, vamos junto conversar. É esse estado que você tá. Como é que você tá? Eu tô vivendo uma angústia, eu tô angustiada, eu não sei definir o que eu tô sentindo, eu tô angustiada. As pessoas ficam falando palavras genéricas. Elas começam a definir as coisas com palavras, eu tô ansiosa, eu tô, sei lá, eu não tô legal, eu não tô bem, eu tô estranha. Isso não é entrar em contato. Tá, vamos lá, o que aconteceu? Esse estranho, essa angústia, né, essa sensação, né, de desconforto, ele tá mais para algo, para algo que você sente que você tá insegura, ou algo que você percebe que você sente e identifica como uma perda, ou uma frustração, uma contrariedade. A pessoa começa a ir para a definição. Então, se ela está se sentindo insegura, né, e pode estar falando que ela está ansiosa, se ela está se sentindo insegura, o que ela tem? Algo que desencadeou medo. Então, vamos começar a trabalhar. Então, o que a gente faz quando a gente se sente inseguro, que vem o medo? Como é que a gente administra o medo? Vai lá assistir minhas lives sobre medo. A live que eu falei sobre cada emoção. Então, quando a pessoa me pergunta como ela faz para sair disso, eu vou conversando com ela e levando ela a esse estado de identificar, para dar um nome. E não ficar no discurso genérico. Você me irrita, você me cansa. Peraí, calma. A gente coloca no outro, a gente não olha pra gente. Então a gente tem que voltar pra gente para ver o que desencadeia. Muitas vezes a gente também usa, como eu já falei nas outras lives, uma emoção para camuflar outra que eu não consigo entrar em contato. Então eu tenho muita dificuldade de entrar com tristeza, de entrar em contato com tristeza, com perdas. É muito difícil para mim, porque cada pessoa tem uma emoção que é mais difícil de lidar, que gera mais desconforto, né? Que gera um impacto muito forte, uma dor muito grande. E aí a pessoa não quer olhar para aquilo porque é uma dor. E essa dor, ela vem, gente, ó. Lembra que eu falei que a gente já começa a criar imprints dentro de nós desde a barriga da nossa mãe? Né? E aí a gente vai viver a nossa infância com várias situações, experiências, sem o menor domínio de nós mesmos. A gente entra na adolescência, que é um período próprio. Olha lá nas lives que eu falo sobre esse período próprio, as características e qualidades da adolescência, que é uma fase única, maravilhosa, que também é um preparo, adolescer, se preparar para a vida adulta. E quando eu viro adulta, né, lá para meus 20 e poucos anos, que é o cérebro está completamente desenvolvido, com toda a capacidade cognitiva de compreender, aprender, elaborar, discernir as coisas, eu não quero ter esse trabalho. Porque dá trabalho, porque a gente também não aprendeu o beabá desde lá de trás, né? Justamente a dar um nome, a identificar. Então eu tô toda hora reativa, brava. Meu sobrinho, ele perdeu a mãe com 2 anos, hoje ele tá com 18. Acho que eu não falei, tá com 18. Com 2 aninhos ele perdeu a mãezinha dele, minha cunhada. E ele teve uma época que ele vivia aqui na minha mãe, eu tô aqui na casa da minha mãe, que eu tô fazendo uma obra na minha casa, na cozinha da minha casa. Então eu estou aqui na minha mamãe querida, mamando na mamãe e no papai, deliciosamente. E aí, esse meu sobrinho começou a ficar agressivo demais. E uma vez eu tava com ele aqui, sentei com ele e falei: meu querido, sou a madrinha dele. Falei: conta pra titia o que tá acontecendo, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não. Então eu falei assim: o que é que você tá sentindo? Né? Você sabe, assim, sabe o que a titia tá imaginando? A titia tá imaginando que você deve estar se sentindo muito só. Aí ele começou a desabar de chorar. Deve estar sentindo falta da sua mamãe, né? Porque nem tia, nem madrinha, nem vó substitui mãe. E é normal sentir falta da mãe, gente, pelo amor de Deus. Mesmo que eu não tenha a minha mãe, nem que eu não conheça a minha mãe, que minha mãe seja maluca de pedra, a gente sente falta da mãe. Isso é papo outra live, né? E aí, eu falei: você tá com dor de tristeza. E aí, ele não queria entrar em contato com essa dor de tristeza, porque
É gigante para uma criança de 2 anos entender uma dor dessa, gente. E ele está agindo como? Reativo na raiva. Então a gente leva a pessoa, sabe, dialogue-se, não sei quem você é seu nome, a entender, a buscar o que faz, o que ela de fato está sentindo. Porque a gente faz um samba do balacobaco, a gente faz uma mistureba gigante. Então, quando eu vou perceber e responder o que eu estou sentindo, não é falar o que eu acho. Não é dizer o que eu acho, é o que eu sinto. E para isso eu preciso parar para entrar em contato. Ah, você é a minha aluna da pós, que linda, Luana. A gente tem que parar para entrar em contato. Obrigada aqui pela presença de vocês. Para sentir. E aí, eu permito que o meu ego dialogue com o meu self. E aí, esse diálogo, essa comunicação, essas informações que meu self lança no mundo, na vida, é através de situações, de dificuldades, de doenças, de experiências. Tudo tem um propósito. Por mais que eu não entenda, tudo tem um propósito. E um propósito para o meu crescimento, um propósito para o meu despertar. Porque a consciência é sinônimo de amor. E a gente não consegue nem agir com amor por nós. Live Amor Próprio e Autoestima que eu fiz. Pode assistir, eu falo sobre isso. Então, despertar a consciência é você poder ter um ato de amor com você. E o mínimo que você pode fazer para ter um ato de amor com você é se conhecer e querer saber os motivos que levam a você a agir dessa maneira. Então, para isso, a gente, quando não sabe, quando a gente não conhece, não tem os recursos, a gente tem que buscar um profissional para nos auxiliar a buscar esse processo, a entender como que eu abro, eu ligo, né, esse canal de comunicação. E quando eu vou aprendendo, daqui a pouco eu estou caminhando sozinha, fazendo isso comigo mesma. E esses recursos, essas terapias, todas servem como um facilitador para trazer isso, para trazer esses conteúdos, para ficarem mais na nossa consciência, para ter conhecimento e aí eu poder usar a minha consciência a meu favor. Então não existe não sentir. E eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade de sentir, porque muitas vezes, quando eu paro para sentir, eu não gosto de ver, eu não gosto de sentir, eu não gosto de perceber, eu não gosto nem de pensar. Eu já ouvi isso de uma psicóloga, muito boa, por sinal, que ela fala que ela não, quando vem alguma coisa assim, ela não gosta de ficar pensando muito não, porque ela não quer entrar em contato. A dificuldade, a gente tem. Tem horas que a gente não cansa, tem horas que eu chego pra mim e falo, meu Deus do céu, eu tô tão cansada de mim, tô tão cansada de pensar, de sentir, de elaborar. Por quê? Porque a gente não quer, a gente quer tirar férias disso. Né? Bom, de vez em quando é bom tirar férias sim, porque ninguém é de ferro, excesso de lucidez causa loucura, igual a nossa Nise de Oliveira que falava maravilhosamente bem. Excesso de lucidez causa loucura, mas não precisa ser tão ignorante assim, né? A ignorância não leva a lugar nenhum. Então a gente faz isso porque a gente tem muito medo. Nosso ego é uma estrutura bem imatura, bem infantil, ela precisa se desenvolver, tem etapas, leva um tempo para o nosso ego se desenvolver, tá? O único momento que a gente tem para curar é o aqui e agora. Como é que a gente faz para curar, para buscar esse sentir? É no aqui e agora, tá? Então não adianta a gente ficar tentando, depois eu vejo, depois eu olho, depois eu converso, agora não. Vou adiar, mas para quê? Para que eu vou adiar mais tempo? O momento é o aqui e agora. Essa pandemia está tentando mostrar isso para nós e tem muita gente com muita dificuldade de ver. Aliás, todos nós estamos com dificuldade de perceber isso, de exercitar o aqui e agora. Então a gente tem uma educação que nos leva muito aqui. Aí. Então, gente, a vida se relaciona com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro a vida comunica com a gente. E essa comunicação é feita através da nossa estrutura de self, que lança na vida essas situações, informações e pessoas que a gente tem necessidade.
de fato, de entrar em contato, porque ali tem um aprendizado para nós, assim para o outro também, óbvio, né? Então, qual é a dinâmica desse processo de integração? Na próxima live. Então, fiquem atentos, porque na próxima live eu vou falar um pouquinho dessa dinâmica, desse processo de integração. Vou esmiuçar um pouco mais isso. Então, vamos aprender a misturar, né, esse caldeirão, né, e fazer um bom caldo. Colocar esses ingredientes que são comuns para todos nós, mas a maneira como cada um vai colocando ali. Tem gente que precisa de mais remédio para tristeza, mais remédio para raiva, mais remédio para insegurança, né? Por causa das suas histórias, por causa das suas experiências, por causa das suas feridas. E aí a gente vai colocando ali, fazendo um caldinho para que a gente possa se aquecer desse caldo, se aquecer, né, desse amor que a gente precisa aprender a exercitar por nós mesmos. Porque aí a gente fica mais inteiro na vida. E quando a gente fica mais inteiro na vida, a gente ocupa o nosso lugar. E quando a gente ocupa o nosso lugar, a gente é inteiro com o outro. Aí a gente se abre e se permite, por exemplo, que eu me considero uma moranguinho, que uma laranja chegue perto de mim. Não fico procurando a outra, né? Aquela coisa da metade da laranja. Não é a metade da laranja, a gente se relaciona com frutas inteiras. Né? Então, gente, ó, muita gratidão pela presença de vocês aqui. Espero ter cumprido as etapas, né, que eu falei no início da live que cumpriria. Deixando aqui um gostinho de quero mais pra gente na próxima semana degustar. Mas agora a gente vai tomar o caldo. A gente vai degustar o caldo desse caldeirão, dessas emoções aí. Tá bom, queridos? Então, um beijo, um abraço, uma gratidão profunda pela participação de vocês. E até a próxima semana. Boa noite para todo mundo. Durmam em paz com vocês. Procurem sentir. Até logo, gente. Obrigada. Boa noite.